E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E hoje tanto ele quanto eu estamos animadíssimos, porque é mais uma edição de terror que chegou aqui nesse canal. E os HQs de terror têm um lugarzinho muito especial no nosso coração, no meu e no do mestre, apesar que às vezes eu não sei se o mestre tem coração, né? Pegou a referência. O mestre acho que pegou, ele não gosta muito. E hoje a gente vai falar de O Morto do Pântano. Uma ediçãozinha que eu tenho que foi publicada aqui pela Ópera Horror. Ou seja, né? Ópera Horror é o selo, é a Ópera Gráfica Editora. Uma ediçãozinha bem caprichadinha, tá? O Morto do Pântano, obviamente, do Eugênio Colonesti. Quem não conhece, quem é fã de terror aqui no Brasil, principalmente do terror made in Brasil, não tem como não conhecer tanto seu autor, o Eugênio Colonesti, quanto seus personagens, né? Mestre do Terror e acho... Mestre do Terror... Mestre do Terror tá se metendo. O Morto do Pântano e acho que principalmente a Mirza, né? Eu confesso que dos dois o meu predileto é o Morto do Pântano. Eu tenho material da Mirza aí. Já fiz até vídeo no canal, se não me engano. Mas eu gosto muito mais do Morto do Pântano. E a minha relação com o Morto do Pântano foi sempre meio estranha. Porque eu li uma ou duas histórias dele publicadas nessas edições aqui, ó. Tem aqui atrás uma espécie de... Em algum lugar, é atrás ou aqui na frente, peraí pessoal, deixa eu ver. Nessas edições aqui antigas, né, principalmente as edições aqui, essas ediçõezinhas aqui, ó. Essas coisas da The Art, da Calafrio, né? Essas edições aqui foi onde eu entrei em contato com o Morto do Pântano. Eu li uma ou duas histórias. Acho que ainda tem uma dessas edições antigas com o Morto do Pântano ali, como uma história do Morto do Pântano, e eram então contatos muito fugazes. Eu li, achei o personagem interessante, achei a pegada interessante, como quase todo mundo que entrou desavisado em conhecimento ao Morto do Pântano, eu achei que ele era uma espécie de cópia, uma espécie de paródia do Monstro do Pântano. Acho que principalmente do Monstro do Pântano, né? A gente sabe lá que tem o personagem da Marvel lá, que o Homem-Coisa, né? Que nem conta pra mim aqui, um personagem que eu acho muito sem graça. Né? O Morto do Pântano eu acho bem mais interessante. Até os dois são referenciados aqui o tempo todo, né? Se fala o tempo todo, né? No fato de que o Morto do Pântano foi criado antes desses dois personagens, né? E é claro que eu, como a maioria dos que conheceu o Morto do Pântano sem saber disso e tendo conhecido primeiro, principalmente o Monstro do Pântano, eu achava que era uma espécie de paródia. Acabei descobrindo, para minha surpresa, que não. Mas eu lia poucas obras dele, até que num sebo aí, foi até minha esposa que comprou, num sebo lá em Santa Catarina, tem vídeo aqui no canal desta aquisição, ela acabou trazendo essa edição para cá, e eu pude ler pela primeira vez mais histórias. Se a gente for falar da edição em si, é uma edição muito bonita, eu acho ela muito bonita, bastante trabalhada, uma capa cartonada, com o famoso verniz localizado que o povo gosta muito, né? A escolha das cores, a revista preta, a capa preta, com esse trabalho em verniz, em vermelho, né? Meio roxo, a imagem que escolheram do Morto do Pântano para capa eu achei perfeita, de uma escolha sensacional. Os galhos aqui não chega a ser uma edição de luxo, não é? Talvez para os moldes da Ópera Gráfica, principalmente naquela época, a gente possa considerar. A Ópera Gráfica lançou muitas coisas, tem muitos trabalhos interessantes, inclusive, mas ela nunca primou muito pela aquela coisa do luxo, do capricho nas edições, o que de maneira alguma nunca me incomodou. Tô sempre dizendo aqui que eu não vejo sentido em eu ficar pagando fortunas por edições de capa dura e o escambau para ler uma história que muitas vezes eu encontro em formatinhos
capinha mole, brochurinha e tal, e é a mesma história, né? Eu não me interesso pelo luxo, eu me interesso por ler. E a ópera gráfica sempre foi mais simples, mas esse foi um trabalho no qual eles capricharam bastante, inclusive até mesmo na qualidade do papel. A edição traz aqui uma espécie de biografia do personagem, contando como ele surgiu, por que surgiu e tal, falando um pouco das suas aparições nos quadrinhos. Tem até uma cronologia aqui, ó. Cronologia das aparições do Morto do Pântano, né? Com bastante detalhada, onde ele apareceu, em que ano e tudo mais. E eu confesso que eu não li essa parte, eu não prestei muita atenção nessa parte, eu estava mais interessado nas histórias. A arte, é óbvio, é do Colonesse o tempo todo, e é uma arte simplesmente soberba, né? É um dos grandes gênios do quadrinho nacional e um cara que... Velho, ele nasceu para fazer quadrinho de terror, né? Eu não sou um grande conhecedor da biografia do Colonesse, assim, né? Tipo, eu nunca li nenhuma entrevista dele, nem nada, eu nunca assisti para saber, né, qual era a posição que o terror ocupava na preferência dele, se tipo era realmente o tipo de trabalho predileto dele, que ele mais gostava de fazer, HQs voltadas para o terror, ou se, né, foi uma coisa que ele fazia porque era um material que estava rolando, que estava dando resultado, mas de repente ele até gostava mais de outras obras do gênero. Eu não sei, mas eu acho difícil pensar que um cara que tem esse traço maravilhoso e impecável que ele tinha, principalmente desenhando histórias de terror, é difícil pensar que ele não gostasse muito do que ele estava fazendo, né? Aqui, como eu disse, então, todas as artes são do Colonesse, aliás, praticamente mais ninguém desenhou o Morto do Pântano. Parece que teve uma vez que um outro desenhista fez uma arte do Monstro do Pântano e foi só. E o que vai mudando são os roteiristas, né? Na história de estreia dele, Sou o Morto do Pântano, foi o Luiz Quevedo. E aí vai mudando, né? Aí isso é a história de apresentação do personagem. São, em sua maioria, histórias bem curtas, tá? São histórias bem curtas. O Morto do Pântano tem sempre como pano de fundo o pântano, né? Ele habita esse lugar, tudo gira em torno desse lugar, todas as coisas que acontecem com ele e todas as vítimas que ele faz são no pântano, e o pântano é bastante atemporal, né? Não há uma localização física bem definida, nem mesmo uma localização cronológica, assim, né? Às vezes as histórias parecem se passar num passado um pouco mais distante, às vezes parecem um pouco mais contemporâneas, às vezes dá a impressão de que ele está num pântano lá na América do Norte, nos Estados Unidos, às vezes já parece que o pântano é na Europa, outras vezes o pântano é no Brasil, né? O pântano em si é um lugar mítico, não sei dizer o quanto isso foi realmente intencional, né, que o pântano fosse tão fluido, né, mas combinou, né, pântano, águas fluídas e tal, nada é igual por muito tempo num lugar assim, pegou bem. A segunda história, O Morto do Pântano, apenas como título, né, já tem o Luiz Meri, né, de roteirista, a arte do Colonesse. É uma história na qual uns caras, né, se metem a andar pelo pântano porque eles querem... estão transportando erva, né? Estão transportando tóxicos. E aí eles se metem a andar pelo pântano com os tóxicos e encontram o Morto do Pântano, que não quer dar um tapinha, ele quer dar uma machadadinha, né? O meu querido mestre do terror, no seu alter ego, o Cássio, do canal Milhas e Milhas, é um grande fã do terror brazuca, do Colonesse, né? Eu sei que ele curte bastante, então eu acho que o mestre do terror tá bem exultante hoje. Depois, na próxima história, o curioso é que o Morto do Pântano não chega a ser um cara grande, ó, mas é muito doido. Na próxima história, também do Meri, né, do Luiz Meri, Os Pernilongos. Aliás, antes eu acabei não falando o título da história, né, o que já foi uma falha gigante, né.
Erva Maldita essa. E aí aqui é Os Pernilongos. Aqui é uma história bem louca, tá? As pessoas são mortas por pernilongos venenosos e um casal aí, aquela velha história, um casal que tá tendo um romance proibidão aí, a menina tá traindo o marido, resolve tentar usar esses pernilongos pra se livrar do cara, meio que se dá mal, os pernilongos matam eles. É curioso que em algumas histórias o Morto do Pântano ele é tipo o mestre de cerimônias. Ele está contando a história, ele não participa ativamente da história. Essa dos pernilongos é uma delas. Depois tem o Morto do Pântano, o Calhambeque Vermelho. De todas as histórias dessa edição aqui eu achei mais fraca, tá? Não curti muito e tal. Achei a mais fraca de todas, não que seja uma história ruim, é a mais fraca de todas comparada com o resto, mas ela tem um final interessante, ela tem um final que chega a ser cômico, isso é divertido. O Morto do Pântano, na verdade, é um cara tremendamente sarcástico, né? Ele tem uma pegada cômica, tão cômica quanto um cara que racha cabeças com um machado pode ter, né? Depois nós temos aí a próxima história, né, do Morto do Pântano, que não tô achando o título aqui, ó. Título outra página. A Pequena Silvia. Aqui nós temos o nosso querido Morto do Pântano sendo um docinho, né? Aqui ele encontra uma criança e ele acaba fazendo bem. Há quem diga que, de certa maneira, o Morto do Pântano sempre faz o bem, porque ele é uma espécie de punidor, né? Ele é uma espécie de castigo. As pessoas que ele mata, em geral, aliás, basicamente todas, não são gente boazinha, né? Todas estão cometendo um crime em algum nível, né? E isso acabam caindo no pântano e o Morto do Pântano dá cabo delas. Então, mas aqui ele está fazendo bem de maneira ainda mais pronunciada, né? Porque ele ajuda essa garotinha. Depois tem Corpos Sem Cabeça Não Falam. Essa é uma das minhas histórias prediletas, né? Ela é basicamente uma história que dá uma das versões da origem do Morto do Pântano, né? Aquela questão de que ele seria um juiz que teve a família assassinada e tal por criminosos que ele condenou e foi morto e foi parar no pântano e retornou. E além da arte aqui está primorosa, como sempre, está maravilhosa, né? Esse jogo de preto e branco, luz e sombras está fantástico, as feições dos personagens estão ótimas, a história em si tem uma pegada muito boa, né? É uma pegada bastante pungente, eu gostei bastante dessa história. Morto do Pântano Mau Cheiro é uma história que tem as duas coisas, tá? Tem uma pegada violenta, dinâmica, rápida. É uma história que no começo, quando eu comecei a ler, eu achei meio mais do mesmo, assim. Mas à medida que a história foi se desenvolvendo, meus amigos, eu fui pegando gosto pela coisa, eu curti. E tem um final tremendamente cômico, né? Eu não vou, como sempre, ficar dando muito detalhe, né? Quem acompanha o canal sabe que eu evito essa coisa do spoiler, né? Eu gosto mais que as pessoas descubram sozinhas, embora sejam histórias bem antigas, embora o Morto do Pântano seja um personagem bastante conhecido. Deixa quem por acaso não leu tentar descobrir por conta própria, ou por essa edição aqui, ou por edições ainda mais antigas, ou quem sabe até mais contemporâneas que tenham saído. De qualquer maneira, foi uma delícia finalmente poder ler mais histórias, andar por mais material do Morto do Pântano. Eu curti bastante. Eu sempre falo que o terror brasileiro, pra mim, ele tem uma questão de que ele tem excelentes desenhistas e, na maioria das vezes, roteiristas que não estão assim tão à altura, pelo menos pro meu gosto. Mas os roteiros de praticamente todas as histórias dessa edição me agradaram bastante também. O personagem é um personagem que ele pede um trabalho bem feitinho, né? Ele é muito bom. No final das contas, eu me diverti pra caramba. Foi uma excelente compra. Recomendo muito se você não conhece.
por acaso, o Morto do Pântano. Se tiver a oportunidade de comprar essa edição, ela não tá cara, eu não paguei caro. É bonita, é bem trabalhadinha, fica bem na sua estante se você é um cara que se importa com isso. E tem, com certeza, não tem todas as histórias publicadas do Morto do Pântano, mas tem, sem dúvida, algumas das melhores. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí, pra mim, pro mestre do terror, que hoje não tem do que reclamar aqui não.